Olá pessoal, bem-vindos novamente. Hoje eu quero falar sobre a taxa Selic. O Banco Central, alguns dias atrás, através do Copom, decidiu aumentar a taxa Selic em 0,75 pontos percentuais, elevando seu valor a 2,75%. Isso após 6 anos. Em julho de 2015 foi a última vez, e a taxa Selic estava cotada a 14,25% ao ano. Tá? Ou seja, foram 6 anos seguidos sem alta da taxa. Apesar que esse aumento já era esperado, e não só isso, o mercado já antecipa outros 5 aumentos até o final do ano, e a taxa Selic é esperada fechar o ano entre 5% e 6%. Essa parte que eu estou mencionando aqui da taxa Selic não ter sido aumentada desde 2015 é importante pelo seguinte: se você pensar que em 2016, em termos de investidores como eu, você e tudo mais, a bolsa tinha 89 mil investidores, tá? 2016, um ano mais ou menos após a taxa Selic ter sido aumentada pela última vez. E em 2021 tá com 1,25 milhões de investidores, ou seja, você tem 1,17 milhões de investidores, ou 93% dos investidores que estão no mercado, que nunca tiveram esse cenário de investimento com a taxa Selic subindo, só conhecem a taxa Selic caindo. Para você ter uma ideia, a bolsa está 120 mil pontos. Quando eu comecei a investir, foi naquela época que a bolsa estava com 9, 10 mil pontos. Quando chegou a 12 mil pontos, foi um oba-oba e a taxa Selic estava altíssima. Então, é uma diferença muito grande. Então, com esse aumento da taxa Selic, tem empresas, evidentemente, que são beneficiadas e tem empresas que são prejudicadas. E por que o governo está aumentando a taxa Selic? Para conter a inflação. Você vê com essa pandemia que teve aí, muito dinheiro foi injetado na economia, muito recurso. No Brasil, mesmo esse auxílio emergencial foi colocado na economia para tentar ajudar, apoiar, manter a economia rodando. E agora a conta chega, não tem jeito, a conta está chegando e alguém vai ter que pagar isso. Com o aumento da taxa Selic, a tendência, não quer dizer que isso vai acontecer, porque o mercado nunca se sabe, é que o dólar também tem uma certa queda, porque essa taxa Selic vai trazer um atrativo maior para investimentos como CDB, LCIs, LCAs atrelados ao CDI, Tesouro Selic e por aí vai. Em termos de quem ganha, eu aposto que você já tem uma ideia muito clara de quem ganha. Evidentemente, bancos ganham bastante com isso, seguradoras, com a queda do dólar, importadoras também vão ganhar bastante com isso. Quem perde? Construtoras, varejo, empresas que têm endividamento alto. Mas vamos falar um pouquinho de cada setor? Banco. Vamos falar em termos de banco. Quem vai ganhar? Itaú, Bradesco, Santander. Basicamente qualquer banco que empresta dinheiro, que são todos, vão ganhar bastante. Seguradoras, sei lá, Sul América, você tem a BTG, você tem a BB Seguros. Não falta empresa que vai se beneficiar disso. Importadora, tem a Santos Brasil, ticket STBP3. Ela vai ganhar bastante, que ela opera com a importação através do Porto de Santos e outros portos. Então vai ter um bom retorno. Quem vai perder? As empresas de varejo, apesar que algumas delas estão com bastante caixa, mas deve sofrer uma certa desaceleração, porque as pessoas vão começar a economizar mais e gastar menos, porque empréstimo fica mais caro, e investimento fica mais atrativo, como eu falei, com esse aumento do CDB, de poupança e por aí vai. Então, em teoria, o Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas, Carrefour, todas essas vão sofrer um pouco inicialmente com isso. A longo prazo não. Se você pensar que a gente está falando que no final do ano vai fechar entre 5 e 6% da taxa Selic, que não é historicamente, se você comparar com muitos anos atrás, tão alto assim. Lembrando que já teve Selic de 14, 15%, mas a curto prazo, essas são as empresas que podem sofrer um pouco. Construtoras, a Cyrela, por exemplo, empresas que estão buscando novos financiamentos para manter os seus investimentos, manter seu desenvolvimento, empresas que devem muito. Vou falar novamente, como sempre, da Oi. Não, você que vai receber muito dislike que eu tô falando da Oi, toda vez que eu falo isso acontece muito, mas é um ótimo exemplo, uma empresa que deve muito. Então, quanto mais cedo ela fechar suas operações, suas vendas e pagar suas dívidas, melhor, porque com essa taxa, esse aumento da taxa de juros, é aquela história, né? Juros, quando você deve, nunca é bom, e quando você deve muito, é pior ainda. Quem investe em dividendo, que tá pensando em investimento a longo prazo, isso não deve lhe afetar muito, como é o meu caso. Agora é esperar um pouco, se as empresas caírem de preço por causa desse aumento de taxa e tudo mais, elas vão diminuir um pouco seus investimentos. É um bom momento para investir e comprar. Se continuar subindo, você vai continuar recebendo seus dividendos e a longo prazo, como eu falei, deve permanecer mais ou menos a mesma coisa. Bem, é basicamente isso aí que eu tava falando. Não se desespere, ações sobem, ações descem, o importante é que você mantenha a sua linha de investimento, tente separar o que é realidade do oba-oba, e eu tô até pensando em fazer um vídeo mais na frente onde eu explico como eu escolho a ação, os detalhes e como eu vou, o processo passo a passo. Se tiver interesse, deixa um comentário aí embaixo que eu posso me predispor a colocar e fazer esse vídeo. Não sei se vai ser 1 ou 2 vídeos, porque são muitos detalhes, mas se tiver interesse eu posso fazer sim. Bem, é isso, obrigado por assistir, e se tiver interesse em assistir outros vídeos desse tipo, me fala nos comentários que eu crio mais, tá bom? Um abraço e até mais.